Já anunciei no grupo, Emerson. Obrigado, André. Pessoal, está chegando aí já, aos poucos. Enquanto a gente não começa a exposição, vou repassar alguns avisos. Olha, já está disponível para vocês o exercício complementar da segunda unidade, que deve ser feito por todos, e principalmente por aqueles alunos que estão com problemas de falta, né? Esse exercício ele abona o excesso de faltas, que no caso de vocês, são todas aquelas faltas que passarem de 8. Então, faça esse exercício, ele vai até o dia 1º de dezembro. Ele vale um ponto extra para todos, viu? Todo mundo que fizer ganha um ponto extra. E tem um prazo aí extenso para fazer. Acho que na turma de vocês tem gente já reprovada por faltas, né? Da primeira unidade não fez o exercício complementar. Então, agora, na segunda unidade, deve fazer esse exercício complementar e também as outras atividades para que eu possa abonar o excesso, tá? Então, gente, não deixem de fazer. Semana que vem eu vou deixar os dois últimos, no caso, o exercício de fixação e o estudo dirigido, relativo ao ponto 7, que é o nosso último ponto, tá? Porque hoje a nossa meta é a seguinte: a nossa meta é encerrar o ponto 5 e começar o ponto 6, né? Então a gente vai fazer isso nessa data de hoje. Ah, os seminários, por favor, todos os alunos devem se enquadrar nos seminários, tá? Devem ingressar em algum grupo. Não esqueçam disso, né? De ingressar em grupos para os seminários. Quem não conseguir se encaixar de jeito nenhum poderá apresentar individualmente, desde que obedecida aquelas normas que eu coloquei no Moodle e cumpram dentro daquele prazo. Inclusive, a gente tem que estar de olho, porque a coordenação ela pode antecipar aquele prazo. E aí, gente, vamos começar a aula de hoje, né? A nossa aula, até porque. Olha, Alisson, não tenho nada contra, mas eu acho que vocês já têm muitos pontos, acho que vocês não vão precisar disso, não. Né? Tem que fazer as atividades, né? Lembrando que esse semestre a gente está dando os pontos de acordo. Eu acho que na turma de vocês, hoje, todo mundo que tinha, deixa eu olhar se tem alguém que tem regime de presencialidade, acho que não. Não, só tinha uma pessoa aí que pediu para voltar para o regime remoto. Então, aí vocês têm que fazer essas atividades mesmo. E graças a Deus a turma de vocês está com boas notas, não tem problema. Isso é bom. Né, Alisson? Precisa não, tá bom demais. Quando vê isso, tirou 10. Bom, pessoal, vamos lá. Queria eu ter tirado 10, seria dois. Vamos lá, né? E aí é aquele esquema, né? Cada exercício de fixação vale meio ponto, ou seja, 1,5 mais um ponto do exercício complementar. O exercício complementar, gente, é do artigo que eu fiz sobre a pandemia. Que semestre passado eu fiz um vídeo, né? Semestre passado eu fiz um vídeo. Esse semestre eu consegui publicar no meio do ano o artigo sobre aquela questão da responsabilidade civil da China no tocante à pandemia. Então, quem tiver interesse também, é nesse sentido que a gente fez aquele exercício complementar da segunda unidade. Então, vamos lá.
Cadê aqui? Cancelar, complementar. Pronto, deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus? Ah, achei. Pessoal, caso vocês não estejam vendo os slides, por favor, me avisem. A gente estava aqui já na reta final, né? Direito de reconhecimento. Direito de reconhecimento é o sub-ramo do direito internacional privado que estuda a aplicabilidade de sentenças judiciais no exterior. Agora, notem o seguinte: as sentenças que devem ser reconhecidas são as sentenças estrangeiras, não as sentenças internacionais. E qual é a diferença de sentença internacional para estrangeira? Muita. Sentença estrangeira, pessoal, é aquela emitida por um tribunal de um estado que não seja o Brasil. Por exemplo, uma sentença de um tribunal argentino, aqui no Brasil, sentença estrangeira. Uma sentença de um tribunal dos Estados Unidos, aqui no Brasil, é uma sentença estrangeira. Uma sentença de um tribunal francês no Brasil, sentença estrangeira. As sentenças estrangeiras devem ser reconhecidas para produzir efeitos jurídicos em nosso país. A sentença internacional, não. E o que é sentença internacional? Sentença internacional é aquela emitida por um tribunal internacional. Tribunal internacional, ele não pertence a outro Estado soberano, ele tem jurisdição sobre vários países. Geralmente, o Tribunal Internacional ou é uma organização internacional ou é vinculada a uma. Às vezes, até as duas coisas. Exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Justiça em Haia, o Tribunal Penal Internacional, que funciona em Haia, no mesmo prédio, que é o Palácio da Paz, né, o Fórum, e assim sucessivamente. No caso de sentença internacional, ou seja, oriunda desses tribunais internacionais, se o Brasil ratificou o tratado constitutivo desse tribunal, a sentença é auto-aplicável no Brasil. Se o Brasil não ratificou, como acontece, por exemplo, com o caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, que o Brasil não pode ratificar porque não faz parte da Europa, então essa sentença é inexistente aqui no Brasil, ela não pode ser homologada, entenderam? Então, sentença de tribunal internacional, se o Brasil reconhece a jurisdição do tribunal, ela é auto-aplicável. Se não reconhece, aí ela é inexistente para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, não pode ser aplicada. Então, não confunda sentença estrangeira emitida por tribunal de outro Estado soberano com sentença internacional emitida por tribunais internacionais que têm jurisdição sobre vários países. Existem algumas teorias para reconhecimento da eficácia de uma sentença estrangeira. As principais teorias para reconhecimento dessa eficácia são as seguintes. Primeiramente, comitas gentium, ou cortesia internacional, defendida pelos estatutários holandeses do século XVIII. De acordo com essa teoria, se reconhece sentença estrangeira por uma questão de cortesia, de favor, porque os estados são soberanamente iguais e a sentença de um estado não pode vincular a outro e ele só admite aquilo por um favor que está prestando. Essa teoria não é muito boa porque ela coloca como se fosse uma questão subjetiva, uma questão de um favor mesmo, né? E uma coisa totalmente arbitrária, vamos dizer assim, né? Ou seja, o Estado reconhece porque está fazendo um favor de reconhecer a sentença emitida por outro país. A segunda teoria é da comunidade de direito em Savigny.
Savigny, acho que vocês sabem, né, um jurista alemão muito importante, né, estudaram ele em vários ramos do direito civil, introdução, hermenêutica, falam muito de Savigny. Para Savigny, existe o reconhecimento de uma sentença estrangeira devido à ideia de comunidade de direitos. Como assim? Os estados formam uma comunidade que reconhece os mesmos princípios jurídicos e conceitos básicos. Então, se uma sentença ela foi emitida por um estado que faz parte da mesma comunidade, que reconhece os mesmos princípios jurídicos e conceitos básicos do direito, então deve reconhecer em outro, que siga também esses mesmos preceitos básicos. Então, essa é a ideia de comunidade dos direitos, né? Do século XIX, mais ou menos metade do século XIX, quando Savigny viveu. Direitos adquiridos. Essa, eu diria que é um pouco uma continuidade daquilo que Savigny coloca e é mais ou menos da mesma época. Então, mas aí puxa para a questão individual. Se uma parte, uma pessoa, tem um direito adquirido reconhecido em sentença em um país, como o direito adquirido se incorpora ao patrimônio da pessoa, deve-se permitir que essa mesma pessoa leve aquele direito adquirido para ser aplicado em outro país. Entenderam? Então, é nesse aspecto. Porque o direito adquirido acaba incorporando-se ao patrimônio da pessoa, né? Então, é nesse sentido. Para Delommo, tem várias razões que levam a esse reconhecimento de sentença estrangeira, né? O ideal de justiça, o espírito de solidariedade, a interdependência entre os povos, eles justificam a homologação de sentença estrangeira. Eu, francamente, a teoria dessa que eu gosto mais é a comunidade de direito de Savigny, mas não é tão importante, não. Emerson? Oi, pode falar. Pode É uma perguntar. dúvida. Por exemplo, se dois países eles rompem relações políticas, econômicas, de alguma forma isso interfere no reconhecimento de uma sentença estrangeira? Isso a gente viu, acho que em direito de guerra pode interferir, sim, porque se há rompimento de relações, por exemplo, no caso de guerra, que há rompimento de relações diplomáticas, isso pode gerar a suspensão do reconhecimento de atos jurídicos, já que o país passa a não ter relações com outro, entendeu? Pode sim. Entendi. É porque faz tanto tempo que a gente teve uma situação de guerra declarada, foi na Segunda Guerra Mundial, mas, sim, se há uma situação dessa de uma guerra reconhecida e declarada, isso pode interferir, sim, nessa questão de reconhecimento de atos jurídicos. Até porque os tratados que disciplinam, se forem bilaterais, eles precisam ser refeitos após a situação de guerra. Então, há interferência, sim. No Brasil, decisões interlocutórias como citação, vistoria, oitiva de testemunha, não são homologáveis, né? São cumpridas através de carta rogatória, que vocês que gostam de direito processual, mais do que eu. Qualquer um de vocês aqui sabe mais direito processual do que eu, porque eu estudei na época do Código de 73, né? Então, eu estou bem desatualizado. E eu não milito, né? Bom, nesse caso, pessoal, a carta rogatória funciona igual a carta precatória, só que ela é emitida por um tribunal estrangeiro. O exequato, a ordem de cumprimento dela é dada pelo Superior Tribunal de Justiça e ela deve ser cumprida na Justiça Federal, né, de competência da execução daquele feito. Então, a carta rogatória é igual à precatória, só que ela vem de outro tribunal, tem que ter o exequato do STJ e sempre é cumprida na Justiça Federal, mesmo que sejam questões de competência, por exemplo, da Justiça Comum. Por quê? A gente já falou isso aqui, a regra geral é que os atos de direito internacional privado, inclusive a homologação de sentença, a carta rogatória, são cumpridos na Justiça Federal. Então, a homologação de sentença estrangeira é o ato que torna exequível a sentença estrangeira na ordem jurídica interna. Uma sentença estrangeira,
ela só se torna um título executivo judicial válido para o Brasil após ser homologada. Aí você está dizendo, professor, então você, pelo que você está falando, uma sentença internacional, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela pode ser executada diretamente. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu quero dizer. Mas se for estrangeiro, ou seja, de um tribunal de um estado, aí tem que ser homologada pelo STJ. Antigamente era o STF, mudou após a emenda constitucional 45/2004. Decisões jurídicas passíveis de homologação, que podem ser homologadas, né? Sentenças cíveis, sentenças comerciais em relação a estados que têm tribunais comerciais, a França tem. Acordos, que são sentenças coletivas, né? Tribunais. Sentenças penais. A sentença penal tem um porém. Tem que ter convênio para cumprimento da sentença penal, tá? Não basta. Geralmente isso aí é feito no próprio tratado de extradição. Então, não basta homologação, tem que haver um convênio que permita o cumprimento dessa sentença penal, tá? O Brasil tem com vários países. Vocês podem olhar no site do Itamaraty. Mas sim, por exemplo, se um brasileiro cometer crime no exterior e o Brasil, vocês sabem que se for nato, não vai extraditar aquele brasileiro, ele pode a sentença ser homologada e, inclusive, os diplomatas daquele país, e esse é um dos motivos pelo qual o reconhecimento de sentença, no caso de rompimento de relações diplomáticas, fica prejudicado, esse é um dos motivos, né? Porque uma das formas, principalmente quando é questões de interesse público, o encaminhamento para homologação é feito pela própria representação diplomática do país, entendeu? Nesse caso, sentença penal, como é a questão, vocês sabem, de direito público, sentenças trabalhistas, decisões de órgãos judicantes de outros poderes, como, por exemplo, tribunais administrativos, etc. E, prosseguindo aqui, decisões cautelares também são passíveis, viu? Laudos ou sentenças arbitrais, que eu acho que vocês já sabiam, porque geralmente aqui na SES, eu não sei se ainda está assim, mas o pessoal, e também agora com esse tipo de pandemia, mas sempre faziam aqueles cursos de mediação e arbitragem para quem começava a estagiar, né? Então, laudo de sentença arbitral também precisa ser homologado, tá? Se ele for emitido fora do Brasil. E uma coisa também que eu acho que vocês não sabiam, eram decisões cautelares, também precisam. Sistemas de homologação. Existem vários sistemas de homologação, porém, um é 90% dos casos. Revisão de mérito. Esse é o mais antigo, muito criticado. Você revisar o mérito de uma sentença de outro estado, né, muito criticado pelos pesquisadores da área. Hoje, acho que praticamente nenhum país adota. Revisão parcial de mérito, nesse caso, permite que algumas questões de mérito sejam revistas, mas não todas. Reciprocidade diplomática, aí fica naquela base. Você reconhece a sentença de um país que reconhece a sentença do seu país. De fato, que você não reconhece como sentença, somente como uma questão fática para fins probatórios. E delibação. Delibação, vamos dizer, aquele método usado por 90% dos países e que o Brasil adota. Essa é a que vocês têm que saber o que é delibação. Em suma, delibação foi inventada pelos italianos. Acho que vocês sabem que na área de processo, o Brasil tem muita influência do pensamento italiano, né? Aí vem aquela turma, Carnelucci, Calamandrei. Como eu já disse, eu não entendo muito de processo, você tem as noções básicas. E de direito processual eu não sei, não quero saber, só não tenho raiva de quem sabe. Mas não me interessa porque eu não milito. Aliás, eu nunca fiz nem a prova da OAB, para dizer a verdade. Eu fui o primeiro aluno da SES a passar no mestrado antes de colar grau, mas eu não estava nem aí na época para fazer a OAB.
Eu estava estudando para passar no mestrado. Passei, foi o primeiro a passar aqui em Colagrau. Bom, pessoal, delibação é o seguinte: é a homologação da sentença estrangeira mediante atendimento de certos pressupostos. Ou seja, você homologa a sentença estrangeira se tiver presente nela certos pressupostos básicos. Como vocês sabem, tudo no direito que a gente diz que é pressuposto básico, se faltar algum deles, não homologa, entenderam? Mas não entra no mérito, tá? Na derivação não entra no mérito da sentença estrangeira. Surgiu na Itália no século XIX, sendo adotada no Brasil e predominante no mundo. Vamos dizer que 90% dos países do mundo, pelo menos aqueles mais conhecidos, adotam o sistema de derivação. Reconhecem a sentença estrangeira desde que ela cumpra pressupostos básicos. É isso é derivação. No Brasil, como a gente já falou, apenas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é o órgão competente para homologação de sentenças. Antes era o STF, isso mudou a partir da emenda constitucional 45, 2004. Quais são os pressupostos para homologação de sentença estrangeira no Brasil? Então, esses são os requisitos básicos. Se faltar um deles, não se homologa. Primeiramente, a sentença deve ter sido emitida por um juízo competente. São principalmente questões ligadas à legalidade, né? Então, tem que ter um juiz competente que emitiu a sentença. Houve a devida citação das partes ou de verificação da revelia. O trânsito em julgado, né? Não se admite. Que caiba recurso, não se admite a homologação. E atender às formalidades necessárias para a execução do seu país de origem. Esse aí é um ponto importante do direito internacional privado, porque eu não sei se já falei aqui, mas a regra geral do direito internacional privado, e eu não conheço exceção para essa regra, é que um documento, qualquer documento, pode ser sentença, pode ser certidão de nascimento, pode ser um diploma de estudos, só é válido em outro país se primeiramente for válido no seu país de origem. Isso parece óbvio, mas tem muito jurista que cai nessa esparrela, que nem eu vou falar daqui a pouco. E quinto, tradução por intérprete autorizado. Então, o intérprete autorizado tem que traduzir a sentença, é caro. A última vez que eu mandei, acho que está com uns 8, 9 anos, eu mandei traduzir meu diploma de mestrado e de graduação. A tradutora cobrava R$ 70 por página. Aí, frente e verso, mesmo atrás do diploma tendo pouquinha coisa, né? Como vocês sabem, ela cobrava por unidade. Então, esse intérprete autorizado, eles são autorizados, eles têm fé pública, como se fosse tabelião, e são autorizados pela junta comercial. Tem inscrição lá, você sabe quais são a relação das pessoas que podem trabalhar como intérprete autorizado, porque a pessoa tem que fazer um concurso, tem que fazer provas, entenderam? Então, é nesse sentido. O ritual de homologação pode se iniciar de duas formas. Através de requisição diplomática, né, que os diplomatas dos países encaminham, inclusive se for nesse caso de requisição diplomática, pior ainda naquela questão que foi perguntada aqui. Porque vai ser diplomatas dos países que vão encaminhar, né? Se está rompida a relação diplomática, você não vai poder fazer. E requerimento do interessado. Mas, se tiver rompido, mesmo assim fica prejudicado porque você tem que homologar no consulado daquele outro país. Homologar não, carimbar. Não se caracteriza a litispendência a simultaneidade do processo de homologação de sentença estrangeira e uma lide na justiça brasileira, né, sobre o mesmo fato. Contudo, se a sentença for homologada primeiramente, o processo litigioso deve ser extinto. Então, imagine o seguinte, o camarada, ele tem uma sentença sobre uma determinada questão,
Ele deu a entrada para homologar no STJ, mas por via das dúvidas, ele resolve ingressar com o processo do Brasil sobre aquele problema. Se a homologação sair primeiro, se sair primeiro, aí o processo é extinto. E vai se executar o processo na Justiça Federal, né? Pronto, para encerrar esse ponto 5, tem duas coisinhas aqui. Primeiramente, falar sobre a questão da Convenção da ONU sobre prestação de alimentos no exterior, de 1956, tem outros tratados também, viu? Ela foi ratificada pelo Brasil em 1965 e facilita o pedido de concessão de alimentos entre estrangeiros ou no estrangeiro, e no país dessa incumbência cabe a Procuradoria-Geral da República. Bem, nesse caso, pessoal, o processo para você requerer ou executar alimentos no exterior é mais facilitado, tem uma convenção que normativiza isso, e é um processo que não precisa passar por essa burocracia toda de homologação de sentenças, tá? No site do Ministério da Justiça tem o passo a passo explicando como isso é feito. Inclusive, eu vou postar agora aí no chat de vocês, porque isso às vezes ocorre. Deixa eu pegar aqui. Que é a questão da prestação internacional de alimentos. É mais facilitada, não precisa desse processo de homologação. E eu vou colocar aqui no site, no chat de vocês. Eu vou colocar no chat de vocês os detalhes sobre essa questão da prestação internacional de alimentos, né, que o próprio site do Ministério da Justiça informa em virtude desses tratados, desse que eu falei, e outros também que regulamentam. Teve um caso... Ô, Emerson, Oi, pode perguntar. nesse caso, o cumprimento também se dá na Justiça Federal ou na estadual? Espera aí, o que tem aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa informação para confirmar de certeza. Se é carta rogatória, como está colocando aqui, é na Justiça Federal. Porque quem é competente para cumprimento de cartas rogatórias e de sentença em mesmo carta rogatória é a própria Justiça Federal. Então, é Justiça Federal. Ok, valeu. Certo? Em relação aí, foi perguntado, não sei se foi você que perguntou a questão da... Mas aí eu vou falar porque é mais complexo, quando a gente falar de sucessões, tá? E tinha aquela questão da sucessão, se era da Justiça Federal. Exato. Olha, se for para executar, a princípio, vou só resumir aqui rapidinho, porque o assunto foge. Veja só, no caso, se for um estrangeiro que tenha bens aqui no Brasil, o de cujos era um estrangeiro com bens no Brasil, e foi dada entrada aqui, por exemplo, que o imóvel no Brasil, foi dado inventário aqui no Brasil, aí na Justiça Estadual. Tá? O fato dele ser estrangeiro não puxa para a Justiça Federal a competência. Agora, se foi o cumprimento de um testamento ou de uma sentença estrangeira que versa sobre o imóvel do Brasil, e sim, tem havido bastante, em caso consensual, a jurisprudência hoje tem admitido que a justiça estrangeira, desde que use a legislação brasileira,
ela pode versar sobre bens imóveis no Brasil, aí vai para a Justiça Federal. Certo? Então, a regra seria essa, entendeu? Entendi. É um pouquinho complicado no início, mas depois se entende melhor. Não, eu vou explicar isso melhor no último ponto, que é sobre sucessões. Mas a regra é essa. Ou seja, justiça estadual, se o estrangeiro mora em outro país, o de cujos, e tinha bens imóveis aqui no Brasil, se for para cumprir uma sentença sobre o imóvel aqui no Brasil, eles só vão cumprir se for consensual a partilha dos bens, sabe? Se não for consensual, eles não vão cumprir, não. Vão pedir para dar entrada no inventário Entendi. aqui no Brasil. Mas tem Ok. ocorrido bastante casos de homologação de divisão de imóveis aqui no Brasil, ou de relação a imóveis no Brasil, Justiça Federal, por conta do artigo 965 do Código de Processo. O que é que diz o artigo 965 do CPC? Alguém que esteja aí, leia. Alguém está aí? Espera aí, estou achando, um momento. Achei. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. E perceba que aí tanto enquadra nesse tipo de. E perceba que o código é genérico, né? Ele enquadra aí qualquer tipo de decisão, né? Por exemplo, se você pensar em Exato. tanto numa carta rogatória, numa cautelar, numa sentença, num acórdão, ele puxa a competência de cumprimento de qualquer decisão estrangeira para a Justiça Federal. Entendeu? Então, aí Sim. é por força do artigo 965. Só que qual foi o problema aí? Só para resumir para você. O problema é que o pessoal os manuais de direito às sucessões no Brasil, eu tive procurando na minha biblioteca da SES, eles são muito fracos em relação a esse assunto. Eles quase não falam nada. Você tem que fazer uma pesquisa mais ampla sobre o tema para poder dar uma resposta dessa, né? Eles não falam, não, você tem que ingressar com ação, não sei o quê. Não, a resposta é essa. E o entendimento principal aí é o artigo 965. Se tiver a decisão estrangeira, aí é a Justiça Federal. Mas só pelo fato do estrangeiro ter bem no Brasil, não puxa a competência para a Justiça Federal. No caso de homologação, né? Bom, pessoal, vamos lá, né? Sim, o que eu estava falando sobre alimentos. Já postei aqui no chat em relação às informações básicas em relação à questão de alimentos. Porque há uns 10 anos atrás teve um caso no EPJ, na época não chamava nem de EPJ, chamava NPJ. Uma profissional do sexo procurou o nosso escritório aqui de práticas jurídicas, porque ela queria pedir alimentos para o pai do filho dela, que era italiano. Ela tinha o documento, a criança era registrada, tinha até cópia do passaporte, endereço. Os orientadores lá da EPJ mandaram me procurar. Eu já era professor de Direito Internacional, aliás, já trabalho na instituição há 15 anos, né? Aí na época eu falei, olha, isso aí tem uma convenção que facilita, acho que na época não tinha o site que explicava o passo a passo, com documentação, onde dá a entrada, etc, né? Mas, enfim, o que vocês têm que saber é o seguinte, é que esse processo de execução de alimentos no exterior é um processo facilitado e que segue procedimentos mais simplificados, tá? É isso que interessa para vocês saberem. Pronto, para a gente encerrar o ponto 5, vou falar agora sobre a questão da apostila diária.
No ano de 2016, o Brasil ratificou a Convenção de Haia sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos estrangeiros, que é a Convenção da Apostila de 1961. Esse tratado determina que nos Estados partes, os documentos estrangeiros passam a ter legalidade imediata através de carimbo emitido em apostila por autoridade competente, dispensando a intervenção consular. No caso aqui do Brasil, isso é feito nos cartórios, tá? Agora, desde que o Brasil ratificou essa convenção sobre a apostila. Ela reduz 50% da burocracia para você reconhecer documentos, pode ser diploma, pode ser outros documentos emitidos no exterior. No caso do Brasil, né, a autoridade competente para a emissão da apostila é o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, através de cartórios autorizados. No caso dos diplomas estrangeiros, né, o reconhecimento também depende da obediência das normas do Ministério da Educação, MEC. Então, o MEC, ele tem o MEC, ele, em relação a isso, ele estabelece uma normativa, né? Também em relação a documentos. Bom, em relação a documentos, tem algumas coisas que eu quero colocar para vocês. Primeiramente, a explicação sobre a Convenção da Apostila de Haia. O site do CNJ tem. Essa convenção, como eu disse, ela reduziu a burocracia à metade em relação ao reconhecimento de documentos emitidos no exterior. Tá aí, a Convenção da Apostila. Então, por exemplo, o que a pessoa tem que fazer? Um documento emitido no exterior. Vai lá, um diploma. A pessoa, no país que emitiu, legaliza perante as autoridades do país, porque, como a gente já falou aqui, é um documento só é válido em outro país se primeiramente for válido no país de origem. Depois vai no consulado do Brasil, dá as carimbadas lá e chega aqui e vai direto no cartório. Não são todos os cartórios que são autorizados, viu? Só alguns. Vou colocar também no chat de vocês agora a relação dos cartórios que são autorizados. Aqui em Pernambuco, tem cartório autorizado a fazer esse apostilamento, né? Nas seguintes cidades. Caruaru tem, mas tem outras cidades também que tem. Araripina, Arco Verde, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiânia, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa do Itaenga, Limoeiro, Oricuri, Paudalho, Paulista, Petrolina, Recife, Salgueiro e Surubim. Então, só nessas cidades tem cartório autorizado. Então, entenderam, né? Pega o diploma lá no país, legaliza junto às autoridades do país, vai no consulado brasileiro, tome-lhe carimbo e chega aqui e vai para o cartório. Antes, como é que você fazia? Pegava o documento, fazia a parte lá fora, chegava aqui, você ia no consulado do país e ia também nos escritórios do Ministério das Relações Exteriores, que inclusive tem em Recife, né? Então, isso reduziu 50% da burocracia e os cartórios centralizam, faz uma apostila que fica em apenso, né, o documento, e que facilita e bastante a vida das pessoas. Claro, se for diploma, você tem que cumprir determinados requisitos do MEC, como, por exemplo, a carga horária, ou fazer alguma prova, como no caso, por exemplo, do curso de medicina, que é a prova de revalida, que você já ouviu falar, né? A advocacia nesses países, veja só, Joyce, você está falando assim para o brasileiro advogar nesses países? É isso ou é o contrário? Se for o contrário, tem que reconhecer o diploma aqui no Brasil e fazer a OAB, né? Agora lá, isso depende de cada país, eu não sei. Certo. Eu não sei em relação ao Uruguai e a Paraguai. A Argentina tem uma sistemática um pouco parecida com a nossa. Eles têm uma associação de advogados também. Não sei se eles exigem um exame da ordem, mas você teria que reconhecer o diploma. O direito argentino, aliás, dos três países, o direito é muito parecido com o nosso. Não seria tão difícil. Não sei se tem campo, né? Mas
não seria tão difícil reconhecer e advogar, não. Mas o primeiro passo é reconhecer. O problema aí seria para advogar em países do common law. Que aí pode, como é muito diferente o sistema, pode exigir que você faça outra faculdade. Sim, Joyce, tem que fazer o reconhecimento. No Mercosul, há essa proposta, e inclusive tem um tratado sobre isso, mas esse tratado, o Brasil é extremamente burocrático. Francisco, para reconhecer em Portugal também precisa fazer esse reconhecimento também. Mas, francamente, eu não acho que Portugal tem campo para advocacia, não. Eu não acho. Tem gente que me pergunta muito. Eu acho que Portugal é um país bom para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, não é um país muito bom, não. Para você ir ganhar. Agora, se você quer, é um dos melhores países do mundo se você tem dinheiro e quer sossego. Mas, principalmente a advocacia, é um pouco restrito, tem que reconhecer também. Agora, o direito português não é muito diferente do nosso, não. Também é simples. O pior aí são os países anglo-saxônicos. Praticamente, você teria que fazer outro curso na maioria deles, tá? Canadá, por exemplo, a maioria dos estados americanos, porque isso é matéria estadual, teria que fazer outra faculdade. A advocacia fora do Brasil, eu não recomendo não, tá? Não é área que tenha muito campo, não. Quem pensa em migrar, é mais fácil para quem trabalha na área de saúde. Aí tem uma demanda boa. Mas para a área de advocacia, não. Não tem muito campo, não. A não ser que a pessoa já tenha um contato lá, né? Por exemplo, no caso de Portugal. Pronto, uma questão que ocorreu muito e ocorre na Flórida tem muito brasileiro que advoga na área de imobiliária e na área de imigrantes. Aí me parece que o estado da Flórida é mais fácil de reconhecer. Entenderam? No estado da Flórida tem muito brasileiro que era advogado no Brasil, chegou lá, fez algo. Parece que para eles é mais facilitado. Você faz um curso lá de atualização, aí consegue tirar a inscrição e fica advogando na área inclusive na área civil. Eu já vi na Globo Internacional, na época que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, advogados brasileiros que tinham inscrição nos Estados Unidos, anunciando, e lembrando que isso não pode ser feito no Brasil, né? Anunciando o serviço, fazemos seu divórcio no Brasil, resolvemos suas broncas no Brasil, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, eu vi lá nos Estados Unidos, e eram brasileiros, tal, que tinham inscrição lá nos Estados Unidos e que tinham no Brasil também, né? E também, como eu disse, atuando muito na área imobiliária. Eu não estudei na Flórida, não, eu estudei em Nova York, mas assisti a Globo Internacional. Porque tem, né, a Globo Internacional. Aí eu assistia o canal. Tem na TV a cabo nos Estados Unidos, eu ficava numa residência estudantil, a TV a cabo tinha. Aí eu assistia, às vezes, a Globo Internacional. Mas a regra é essa. Tem que reconhecer o diploma, no caso dos países que adotam o sistema jurídico, como os que foram falados aqui, Portugal e os países vizinhos. Reconhece o diploma jurídico, faz a inscrição, se exigir o país fazer prova, tem que fazer prova. Se não, faz o reconhecimento e a inscrição e pode advogar. Agora tem que ver essa questão do campo, porque eu não acho direito uma área promissora para você imigrar, trabalhar fora do Brasil, a não sei que seja em nichos específicos, como, por exemplo, esse pessoal que trabalha com imóveis na Flórida, ou até mesmo em Portugal, né? Porque tem muito brasileiro comprando imóveis em Portugal, porque Portugal concede, em determinadas áreas, agora está um pouco mais restrito, concede um visto permanente para quem comprar, se eu não me engano, 200 mil euros. Não, Joyce, não é frustrar os sonhos, é dar uma orientação, né? Eu acho hoje que o Brasil Eu acho hoje que realmente, realmente o Brasil hoje está muito difícil, sabe? E um dos sentidos, eu acho que determinados assuntos
Não, Francisco, não é que seja um país perdido, não, mas é porque é o seguinte: o Brasil é um país muito bom, mas o Brasil é um país muito instável também, principalmente economicamente. Às vezes está muito bem, depois está muito mal, como agora, né? E outra, o Brasil está virando um país assim que ele é muito bom para a pessoa que quer enriquecer, mas não necessariamente para uma pessoa, eu não tenho jeito para ser rico, eu gostaria de ter um bom emprego, etc. Entendeu? Aí, quem tem interesse em migrar mesmo, eu recomendo, especialmente, ir para a área de saúde, etc. Eu acho, a melhor área nessa, para você imigrar. Né? Então, acho realmente que a área de saúde é melhor do que a área jurídica para migrar. A não ser que seja assim, questões, como eu disse, de nichos que a pessoa tem conhecimento, né, de nichos. Eu já vou trabalhar com fulano porque eu já conheço, né? Aí, beleza, a gente vai trabalhar com imóveis, vai trabalhar com imigrantes, fazendo divórcio de imigrante aqui no Brasil, entendeu? Não é por aí. Que mais? Que mais? Que mais? Vamos para o ponto 6. Arnaldo vai fazer enfermagem, né? Vai trabalhar. Rapaz, enfermagem no Reino Unido dá um bom dinheiro. Para você ter ideia, o salário de enfermeiro no Reino Unido é em torno de 7 mil libras. Pronto, inclusive eu vi uma entrevista, não sei se vocês souberam, que o primeiro-ministro Boris Johnson, ele foi cuidado por da equipe que cuidou ele, foi um enfermeiro português, né? E esse enfermeiro português, ele deu uma entrevista, ele é da região do Porto, e ele estava falando que em Portugal ele ganhava 4 mil euros por mês, o que para os nossos padrões, com a cotação que está, é uma fortuna, né? Mas ele foi para o Reino Unido e lá no Reino Unido ele ganha 7 mil. E é o SUS, viu, do Reino Unido, que é o NHS, ele ganha 7 mil libras, que dá mais de 7 mil euros, né? A libra vale 1 euro e pouquinho. Em relação a fazer medicina, muito bom, muito legal, mas eu recomendo para quem tem vocação, porque não é fácil não, viu, trabalhar com essa área. É uma das áreas, realmente vocês sabem disso, o salário de médico é um dos melhores do Brasil, hoje, né, das categorias. Professor é um dos piores, em todas as áreas, mas médico é um dos melhores. Porém, a pessoa tem que ter vocação mesmo, porque demanda muito. Sim, Joyce, não é um chorando, não. É porque, como vocês sabem, por exemplo, eu tenho doutorado na minha área. Se eu fizer um concurso e não está tendo concurso, eu vou ganhar no máximo 12 mil reais por mês. Qualquer médico que saia da faculdade sem ter nem especialização, pegar qualquer contratinho aí, vai ganhar muito mais do que isso, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Porque se eu fizer concurso e não está tendo, vocês sabem disso, não está tendo concurso para professor. Canto nenhum, só está tendo para contrato. Contrato você não ganha a mesma coisa. Professor só ganha bem se for concursado. Né? Eu vou ganhar 12 mil, é o meu teto, entendeu? É o meu teto de salário. É o máximo que eu posso ganhar. E não está tendo, né? Então, olhem esse aspecto também, né? Agora, é uma profissão desgastante, toda profissão é desgastante, mas médico é extremamente desgastante. O índice de suicídios entre médicos, pessoal, inclusive aqui de Caruaru, é altíssimo. É uma profissão extremamente desgastante, a pessoa se desgasta emocionalmente vendo o paciente morrer, tem uma tendência a ter depressão terrível, né? Alcoolismo, etc. Abuso inclusive porque tem acesso a drogas também começa, né? Porque aquilo é droga, só é legal, mas é droga.
começa a abusar, então eu falo isso. Meu irmão é concursado do IPA, né? E ele estava reclamando. O IPA é o Instituto de Pesquisa Agronômica de Pernambuco. Ele tem mestrado, meu irmão é agrônomo, e ele, vou fazer medicina, de todo jeito. Eu digo, fulano, tu não tem vocação para isso. Não pode dizer, porque eu vou ganhar um salário bom. Não tem o perfil, entendeu? Você tem, não é que não, você não tem a capacidade, é o perfil. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos esquecer. Sem dúvida, se Joyce vê que a vocação realmente para cuidar de saúde, vamos em frente, né, Joyce? Boa sorte. Espero que dê tudo certo. Teve uma colega minha de ensino médio, trabalhou comigo, que ela, assim, já na minha idade, assim, foi fazer medicina no Paraguai, já terminando o curso. Né? E ela foi fazer no Paraguai porque era muito mais barato. Vamos lá, pessoal, começar o ponto 6 para a gente encerrar a aula de hoje, né? Deixa eu começar esse ponto 6. Pronto, está aqui o ponto 6. Vamos lá. Pessoal, o ponto 6. Cadê? O que é isso, meu Deus? Não. O ponto 6, o título desse ponto, lembrando que a prova de vocês vai até o 7, semana que vem eu deixo o estudo dirigido e o exercício do ponto 7, né? O ponto 6 é bens e obrigações do direito internacional privado. Então, bens e obrigações do direito internacional privado. Bem, nesse caso, tem os conceitos iniciais aqui que a gente só vai falar por alto, porque vocês já pagaram direitos reais. Quando eu ensino RI não pagou direitos reais, ou direito das coisas, acho que na dinâmica de vocês é direito das coisas, né? Então, gente, aí eu tenho que dar detalhes. Aqui não. Algum aluno, alguma questão para lembrar sobre os conceitos básicos. Então, a vantagem aqui de estar no 10º período de direito é que vocês sabem o que é isso, né? Amilcar de Castro, que é um autor muito importante de direito internacional privado, ele entende que os bens não são as coisas, mas o valor que você atribui a essas coisas, ou seja, a sua abstração. São a ideia de valor representado pela coisa, ou seja, o bem, do ponto de vista jurídico, não é a coisa em si, mas é o valor que você atribui a essa coisa. Eu acho que ele tem razão. Direito das coisas, por sua vez, seria um complexo de normas regulatórias das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Tem gente que chama direitos reais, né, porque res, em latim, é coisa. Tem gente que chama direito das coisas, depende da preferência de cada um, né? Então, isso vocês já estudaram o semestre todinho, né? O pessoal de RI é que nunca viu direito das coisas. Durante a Idade Média, por influência feudal, né, predominava o critério lex rei citae, ou seja, a lei da localização da coisa, no tocante ao conflito de leis no espaço sobre o direito das coisas, que hoje é muito utilizado nos imóveis, né? A gente vem repetindo isso desde o começo do semestre. Todos os países que eu conheço adotam o princípio do lex rei citae para bens imóveis. Claro, não são todos os estados do mundo, não conheço todos os estados do mundo a legislação, mas conheço uma porção dele, né, em relação a isso. E sempre que eu faço prova, eu aproveito para pesquisar novos países, né, justamente para poder ampliar essa pesquisa do ponto de vista concreto.
Naquela época, a Lex Rei Citae era válida somente para os bens imóveis, sendo os bens móveis regidos pela lei do domicílio do seu proprietário, que ainda é muito usado. Por exemplo, em relação a automóveis, que nem a gente vai ver depois nesse ponto. E um detalhe que vocês no 10º período de Direito lembram bem é que a diferenciação de bens móveis e imóveis vai além da capacidade destes serem movidos de um lugar para outro, né? Porque tem bem que é móvel, mas é equiparado a imóvel, como, por exemplo, navio, um avião desses, né, de carreira, pelo seu alto valor, é considerado juridicamente bem imóvel. Navios, né? Qualquer naviozinho vale milhões. Qualquer avião desse um Boeing, um Airbus, também vale milhões. De acordo com o Niboyer, a classificação de bens móveis ou imóveis se rege pela lei do foro. Então, a lei é onde se ingressou a ação. Porém, a dica que a gente dá aí é o seguinte. Pessoal, em relação à classificação de bens, os países que adotam o mesmo sistema jurídico tendem a adotar uma classificação para bens muito parecida, muito parecida. Varia pouco. Então, os países que adotam nosso sistema jurídico, civil law, eles têm mais ou menos a mesma classificação para bens. E quais são os países civil law? Os países da América Latina, que a gente está citando aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina. Os países da Europa continental, Portugal, França, Alemanha, Itália, e algumas colônias europeias na África e na Ásia. Então, esses países, com diferenças pontuais, adotam a mesma classificação para bens, do ponto de vista de bens móveis ou imóveis. Já os países de common law, que são aqueles países de matriz anglo-saxônica, aí eles adotam uma classificação diferente. Aí você tem que ter mais cuidado. Para direito internacional privado, pessoal, saber qual é o sistema jurídico que aquele país adota, que você está trabalhando, é extremamente importante, tá? É extremamente importante. Então, aí você vai definir, né? Você vai definir como aquele país trata aquele tipo de bem, tá? Claro, existem outros sistemas jurídicos, como, por exemplo, muçulmano, que aí é outra realidade. Mas vocês já se tocaram que é mais fácil para um brasileiro advogar na Alemanha do que, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá? Apesar que hoje, por exemplo, qual é o lugar que eu recomendaria para imigração hoje? Não seria Estados Unidos, seria o Canadá ou uma Austrália da vida. Mas no Canadá, o sistema jurídico é totalmente diferente do nosso, né, como longo. Por isso que eu disse, praticamente teria que fazer. No Canadá, acho não, tenho certeza. No caso do brasileiro formado em direito, teria que se graduar novamente. Nos Estados Unidos, depende do estado. Alguns não. Alguns você precisaria fazer alguma atualização e obter inscrição, né, na BAR. Aí depende de estado para estado. Mas Canadá precisa. No direito brasileiro, né, são considerados imóveis para efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e ações que os asseguram, a exemplo da seção aberta. E também, isso vocês devem lembrar, né, o artigo 83 do Código Civil Brasileiro considera bens móveis para efeitos legais a energia elétrica, térmica, bem como direitos pessoais patrimoniais e ações a eles relativas. A qualificação, a regra geral, tem algumas exceções, né? A qualificação dos bens móveis e imóveis no Brasil segue o princípio Lex Rei Sic, ou seja, a norma do país que estiverem situados, mas tem exceções. E isso é definido pelo artigo 8º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas. No caso do Brasil, por exemplo, automóveis, segue o domicílio do proprietário, a matrícula do país que ele está inscrito, né? E assim vai. Pronto, vamos parar aqui, deixa eu olhar, parei no terceiro slide do ponto 6, terceiro slide do ponto 6 para a semana que vem.
E pronto, gente. Alguma pergunta? Quiserem perguntar? Então, país para imigração, sugiro o Canadá. Viu, Joyce? Você aí de olho, sugiro o Canadá. O Canadá é um país decente. Por que que eu não recomendo os Estados Unidos? Porque o sistema de saúde e educação lá não é muita, né, boa coisa, não. Aliás, são bons para quem tem, ó, muito, não é pouco, não. Porque eu penso, assim, só falando assim para vocês, e frio, mas não é tão longe assim. Portugal é mais longe que o Canadá, e o horário, se for a costa leste do Canadá, é praticamente a mesma coisa que a gente. Eu penso assim, país de imigração tem que ser um país que oferece um bom padrão de vida para o cidadão comum. País que oferece um bom padrão de vida só para rico, não é boa coisa não, para imigrar, né? Estados Unidos é um lugar interessante, tem oportunidades, mas o sistema de saúde e educação, ó, e toma-lhe dinheiro. Então, não recomendo o lugar para viver nos Estados Unidos. Sem falar que o padrão de vida americano não acho grandes coisas, não. Se eu ficasse rico, ganhasse na loto, eu teria uma casa em Portugal, moraria metade do ano, ia comprar ali no Porto. Teve três tataravós meus, eram daquela região, né? Um casal e o irmão do casal chegou aqui no Brasil, casou com a Índia Pancararu. Aí eu digo que é injustiça, porque eu tenho documento de Pancararu e não tenho de português, porque os meus quatro tataravós, três eram portugueses, né? E um era Pancararu, eu tenho documento da Pancararu, né? Não tenho de Portugal. Isso é injusto. E Portugal é um excelente padrão de vida. Aquela região do Porto é magnífica, é um dos lugares mais agradáveis da Europa. Uma culinária perfeita, um clima perfeito, não tem criminalidade, boas universidades lá, muito boas. O custo de vida comparado ao padrão europeu não é tão caro. Agora, realmente não tem muita oportunidade de emprego, né? Mas para quem tem uma renda já, acaba ganhando na loto. Eu não moraria o ano todo, mas eu ficaria uns 6 meses lá e uns 6 meses aqui, cá entre nós. Sabe aquela vida dos sonhos, né? E tome-lhe vinho e bacalhau, que eu gosto das duas coisas, né? Tá no sangue, eu gosto das duas coisas. E pronto, gente. Só conversando aqui. André, e tem uma das melhores culinárias do mundo, viu? É impressionante. Você não come mal lá, não. Você chega quem gosta de vinho está no paraíso. Você chega, você compra vinho muito bom de 3 euros. Assim. Aqui sai do preço do Quinta do Morgado da vida do carreteiro. E você, quando você toma aquilo, você. Um vinho, pronto, um vinho do Porto, que aqui custa 80, 100 reais, lá é 5 euros. Arnaldo, vinho de qualidade. Ah, Arnaldo, essa lição eu vou deixar hoje para terminar a aula. Gente, vinho de qualidade não dá dor de cabeça. O que dá esses vinhos que mistura aqui suco, mistura açúcar, esses vinhos suaves que vocês estão por aí. O que é que dá dor de cabeça? Eles misturam álcool que não é de uva. Eles misturam que suco, sério. Tem uns que você joga assim um pouquinho na pia e depois passa o dedo e só tá o pó. Aquilo é que suco. Mistura açúcar. Gente, vinho de qualidade você pode tomar. Não dá ressaca no outro dia. Ele deixa com sede. Dá sede, entendeu? Você amanhece com a sede da bexiga. Mas não dá, não. Eu digo isso porque há 3 anos atrás eu fui num congresso lá. Eu fiz um passeio de vinícola e foi o dia todinho. Tome-lhe, 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 tome. Eu passei nas vinícolas. Fui numa vinícola que tinha quase 500 anos. Gente. Foi o dia todinho. E tome-lhe vinho. Eu não sou muito... Eu bebo vinho, sabe? Mas eu tomo assim um copo, 2 copos no final de semana, entendeu? Agora, nesse dia... E também na casa da minha sogra no Natal, porque para a casa da sogra tem que tomar os vinhozinhos. Aí eu só levo vinho de qualidade,
né? E aqui no Brasil você compra um vinho de qualidade por menos de R$ 30, compra um chileno, um argentino, uma coisa assim. Não dá dor de cabeça, não. Dá dor de cabeça esses vinhos que é misturado, né? Com álcool, com açúcar. Não pode tomar vinho com açúcar, né? Então, não dá não, viu? Não dá ressaca. Aliás, dá ressaca, sim. Bom, pessoal, acho que é hoje. Eu já dei minha dica aqui de vinho para vocês, né? Não só pode, quem toma vinho só pode tomar vinho seco, a não ser que seja um vinho do Porto e tal, mas é um vinho seco. Exatamente, Arnaldo. Não se toma esses vinhos suave, e aquilo tem açúcar, gente. Tem açúcar. Claro, tem vinhos doces, vinho do Porto é um vinho doce natural, mas o teor alcoólico dele é lá para cima. André, nem tanto, que nem eu lhe disse. Aqui em Caruaru mesmo você acha vinhos bons de 20 e poucos reais. Chileno, aqui, AP Bebidas, RM, no Hiper, de vez em quando tem promoção. Tem vinho desses mais que nem o Pérgola, que é quase do mesmo preço. Agora, lá é melhor, né? Aí... Bom, gente, acho que é isso. Já falamos do vinho. Boa noite para vocês. Bom ver vocês sempre. Eu gosto muito da turma de vocês, sabem disso, né? Então, só para descontrair e falar um pouquinho de vinho, que eu gosto do assunto. Então, boa noite, gente. Boa noite a todos e obrigado, viu? Até a próxima.